Pessoal, neste ano, temas relacionados à terceira idade vão aparecer bastante, principalmente nos vestibulares. No Enem, a gente nunca sabe exatamente o que vai cair, né? Porque tem aquela questão do sorteio dos temas e das questões do banco de dados que eles já têm, a não ser que eles refaçam o banco de dados. Por que a terceira idade vai aparecer bastante? Porque é um grupo de risco mais afetado pelo coronavírus, porque vai ter uma mortalidade muito alta no mundo inteiro, e também porque o preconceito em relação à terceira idade ficou muito evidente agora nesse momento de crise, né. Então eu vou abordar algumas questões relacionadas, e o tema da redação então vai ser os desafios da terceira idade no Brasil. Vamos falar assim um pouquinho mais amplo do que fechar em violência contra o idoso, negligência em relação ao idoso, porque dessa forma assim mais amplo a gente vai conseguir abordar mais coisas na nossa redação e no nosso estudo, que já vão ficar armazenadas para futuros temas de redação, que vão aparecer com temáticas análogas no final do ano. Então, um primeiro desafio, uma primeira dificuldade é o planejamento do espaço urbano e a acessibilidade. Então, o idoso no Brasil, por exemplo, ele tem acesso ao transporte público, mas muitas vezes ele não consegue usar esse transporte público adequadamente. As pessoas não respeitam os lugares destinados aos idosos, os assentos destinados aos idosos. O ônibus às vezes não para na parada quando tem apenas idosos esperando. A dificuldade de subir os degraus muito altos. Isso só para falar de um tipo de transporte, de um modal só, que é o ônibus, mas em todos os outros modais, às vezes a dificuldade de acessar a tecnologia, um terminal de metrô, conseguir retirar um ticket de metrô também acontece. E um problema bastante recorrente aqui no Brasil são as calçadas, que são irregulares e ocasionando quedas. Uma das principais causas de morte na terceira idade é a queda da própria altura. E a queda da própria altura ocorre principalmente por causa de desnível no solo, desnível nas calçadas, né. Inclusive meu avô morreu assim. Ele tinha um pouco de dificuldade de locomoção, ele tinha Parkinson, e daí num desnível da calçada ele caiu e faleceu de hemorragia interna, né, ele rompeu o baço e faleceu. Então foi queda da própria altura e isso acontece demais. Sistema Único de Saúde e acesso aos medicamentos. Então, o nosso SUS, ele já era sobrecarregado antes da pandemia. Agora, então, ele está totalmente inacessível na maior parte dos estados, as pessoas que faziam uso comum desse espaço de saúde. Então, um desafio que a gente pode analisar nessa redação são os investimentos futuros para manter o SUS fortalecido para conseguir receber toda a demanda dos idosos e também do resto da população, né. O acesso aos medicamentos. Em algumas cidades, existe a entrega dos medicamentos na casa do idoso. Isso é super importante, porque a gente tem que pensar o seguinte, que nem todos os idosos, eles têm cuidadores, eles moram com a família, alguns vivem isolados, não estão em instituições, e às vezes é difícil até se locomover até uma farmácia para retirar os medicamentos. Então essa entrega em domicílio é super fundamental. A questão da previdência já vinha sendo discutida há muito tempo, né. Então agora a gente está percebendo uma discussão bem importante que é sobre o estado mínimo. Então algumas pessoas, vinham alardeando, principalmente nas redes sociais, a ideologia do estado mínimo, que seria o estado não investir tanto em saúde, em educação, em bem-estar público e, o estado ser apenas um regulador do mercado, para que a iniciativa privada, então, se responsabilizasse por essa questão do bem-estar de alguma forma. Mas tudo privado como é, nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos não tem SUS, não tem, um estado fortalecido no sentido de beneficiar, de trazer o bem-estar social para a população. E agora ficou super claro para nós que, boa parte da população está dependendo desse auxílio de R$ 600 que o governo está distribuindo. É até errado a gente falar auxílio, né, ajuda, porque na verdade é direito. Todo o recurso do Estado
é um recurso que advém da população. Então, não é uma ajuda de R$ 600, é uma distribuição de renda que é justamente captada pela própria população. Mas então, a previdência pública, ela é fundamental para os idosos, mas também para todas as pessoas que têm necessidades especiais ou que vão adquirir uma necessidade especial ao longo da vida, por acidente de carro, por qualquer outra questão relacionada à saúde. Então, outro desafio é fortalecer e equilibrar as contas da previdência pública. Clínicas geriátricas. Então, as clínicas geriátricas, que são os espaços de acolhimento dos idosos, elas precisam ter uma eficiente fiscalização, porque quando não ocorre a fiscalização eficiente, os maus tratos, a negligência, os cuidados inadequados ocorrem também, né? Então, a legislação precisa observar muito essa questão de como estão estruturados e que tipo de serviço os idosos recebem nessas instituições. E instituições públicas também, porque nós temos muitas instituições privadas, agora instituições públicas de qualidade já é mais difícil a gente encontrar. Uma alternativa, então, para as clínicas geriátricas seriam as moradias coletivas. Os próprios idosos, quando vão chegando à terceira idade, já vão pensando isso vai precisar fazer parte do planejamento de vida de todos nós. Porque se nós tivermos essa bênção de envelhecermos, né, a gente já tem que ir pensando como que nós vamos viver a nossa terceira idade, conforme ela for avançando e a nossa capacidade de locomoção, de cognição for diminuindo, como que nós vamos viver. Então, a gente não pode contar com a família, com filhos, para cuidarmos dos idosos. Os próprios idosos também vão precisar fazer um planejamento de como vão passar a sua terceira idade antes de chegarem até ela. E a moradia coletiva é uma possibilidade interessante que já ocorre em alguns países. Os idosos se reúnem e com a previdência pública, né, com suas aposentadorias, vão mantendo um lar coletivo com cuidadores, com técnicos de enfermagem, com fisioterapeutas, com aquilo que é necessário para uma boa qualidade de vida. Acesso à cultura, ao lazer e à informação. O idoso, ele tem direito à entrada franca em eventos culturais, lazer, ele deveria ter acesso à informação, isso na legislação, mas na prática é muito difícil até pela questão da acessibilidade urbana, né, de como acessar esses espaços. Então, uma intervenção que vocês podem colocar relacionada a isso, que um desafio é acessar a cultura, o lazer e a informação, a gente pode colocar que as próprias clínicas ou as moradias coletivas, elas podem ter dias específicos na agenda de visitação ao cinema, a museus, e que o transporte público também crie o dia do museu, o dia do cinema, em que esses idosos possam ter um transporte gratuito e ter acesso conduzido aos espaços de cultura. Valorização social. Ficou bem claro agora na época de pandemia que o idoso sofre preconceito no Brasil, em boa parte do mundo. O discurso que perpassou foi assim, mas morrem apenas os idosos e os idosos que têm comorbidades. Esse discurso ele deixa nas entrelinhas, fica subentendido, fica pressuposto que se morre só os idosos não tem tanta importância assim, né? Então, isso é um pensamento bastante pesado, muito triste e que denota todo o preconceito de que o idoso não teria mais valor, ele já viveu a sua vida, então não teríamos por que nos preocuparmos se ele vai falecer ou não. Então, essa valorização social, ela passa por uma cultura de valorização do idoso. E isso precisa ser revertido desde a escola, né? Desde da literatura infantil, das histórias da escola, de desenvolver uma visão mais empática a respeito da terceira idade. Então, na pandemia, o que é importante dizer? Que o grupo de risco, ele ficou mais vulnerável nessa pandemia, né, os idosos, e também abordar essa questão do preconceito em relação aos idosos, da negligência, e dá até para colocar da situação caótica de muitos hospitais na Itália, e que o Brasil está chegando a situação semelhante, em que na escolha
de um respirador, de ter acesso a, ao mecanismo de sobrevivência, que seriam os respiradores, os idosos eles são descartados caso haja uma pessoa mais jovem precisando do respirador. Essa questão do isolamento. O Leandro Carnal, ele falou em algumas lives, tá bem legal assim o trabalho do Leandro Carnal pela internet, se vocês puderem acompanhar, seguir ele no Instagram, olhar as lives que ele tá fazendo, tá bem bacana as reflexões que ele tem feito. E ele disse, ironicamente, né, que nessa questão do isolamento, a pandemia foi só uma desculpa que alguns jovens estão usando para não visitar mais os pais, os tios, os familiares idosos, que segundo ele já não existia tanto apreço assim pela companhia do idoso no Brasil e que esse isolamento veio a calhar então para manter de vez esse isolamento. E o isolamento vertical, que é uma falácia, uma ideia muito louca aí do Bolsonaro e de pouquíssimas pessoas no mundo, porque em todas as nações se fala no isolamento social e não nesse isolamento vertical, que seria isolar apenas os idosos. Então isso não faz sentido. Até o próprio Bolsonaro, né, teria que ficar isolado porque, né, ele é idoso. Acho que ele não percebeu ainda. Mas, enfim, esse isolamento vertical, ele seria mais uma forma de preconceito, de sofrimento, e impossível. Por quê? Nas comunidades carentes, das quais boa parte dos idosos fazem parte, as pessoas se aglomeram em 1 ou 2 cômodos, vivem 8 pessoas, 9, 10, em casebres, né? E dentro dessa família tem criança, tem adulto, tem idoso, então acaba sendo impossível fazer um isolamento vertical até pelas condições de vida das pessoas. Então aqui alguns pontos que vocês podem abordar nessa redação. Referências literárias. Então, as referências literárias que ficam interessantes para esse tema é Enquanto a Noite Não Chega, Josué Guimarães. Gurias, esse livro ele é bem curtinho e ele é formado por contos. E Enquanto a Noite Não Chega, tem até edições que tem apenas esse conto. Acho que vocês encontram na internet para ler também. Então, é uma história bem curtinha e muito bonita, bem emocionante. O Josué Guimarães é um escritor gaúcho, tá? Então, a história fala sobre uma cidade que é uma cidade fantasma. Olha, bem, tem vários pontos similares com que os idosos estão vivendo hoje com essa pandemia. É uma cidade isolada, não tem mais ninguém, assim, ninguém anda na rua, ninguém mora mais lá, tá todo mundo foi embora. E existe um casal de idosos que vivem sozinhos, isolados em uma casinha, e eles vivem das suas lembranças, eles estão... acho que a Júlia caiu, deixa eu ver. Ah, a Júlia saiu porque ela tem aula. Só responder ela aqui. Desculpa interromper, pessoal. Então, esses 2 idosos, eles vivem sozinhos na casa deles e eles estão extremamente pobres, eles plantam a própria comida e eles tomam chimarrão sempre com a mesma erva mate. Eles tomam o chimarrão e daí eles colocam secar a erva para tomar o chimarrão com a mesma erva no dia seguinte. E eles vão lembrando dos filhos que já morreram, das guerras, das coisas que eles passaram, um fazendo companhia para o outro, mas extremamente solitários. E a única pessoa que vive nessa cidade é um coveiro. O coveiro já deixou as 2 covas deles abertas e está esperando eles falecerem para enterrá-los. Então essa situação bastante similar ao que muitos idosos estão vendo no Brasil e em outras nações, na Itália, por exemplo, só esperando a morte chegar, porque não tem mais assistência à saúde, estão abandonados, estão isolados à própria sorte. Tá? Não vou falar mais sobre o conto para vocês se interessarem e lerem, é uma tragédia. O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é outro escritor gaúcho, vocês devem ter ou lido alguns livros, algum tomo do Tempo e o Vento, sendo que o primeiro é o Continente, e é no Continente que aparece essa personagem, a Bibiana Terra, ou talvez tenham assistido o filme também. Válido ambas as leituras.
Inclusive é uma baita dica, tá? Para fazer nessa quarentena e lendo um pedacinho do Tempo e o Vento por dia, assistir o filme que é maravilhoso, tá? Também. Então, no Tempo e o Vento tem essa personagem. Oi, Lalinha. A mamãe tá trabalhando, tá? Ok. A mamãe tá trabalhando aqui, tá dando uma aula, mas depois a gente conversa. Minha filha. Então, nessa essa personagem, a Bibiana Terra, ela é a matriarca da família dos Terra Cambará. E durante o continente passa a juventude dela como uma mulher muito empoderada, muito guerreira, defensora da sua família e que guarda as lembranças da família. Isso que é importante, sabe? A sabedoria. Então a gente pode colocar ela na redação como sendo um ícone, como sendo um exemplo de uma idosa que é reverenciada por sua família, por representar a memória, por representar a cultura daquele grupo familiar, a sabedoria do idoso. Outro exemplo que a gente pode usar na redação é o Mário Quintana. O Mário Quintana, ó, só tô nos gaúchos aqui, né? Também é um autor gaúcho. E ele teve uma vida bastante longa e bastante produtiva. Escreveu vários poemas, livros importantes depois de idoso. E ele tem esse poema que é bem bacana, que é o Envelhecer. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Então você pode citar o Mário Quintana e dizer que ele refletiu sobre o final de sua vida, sobre o envelhecimento humano, inclusive no poema cujo título é Envelhecer. Aqui antes significa juventude. Todos os caminhos iam porque na juventude a gente planeja tudo que vai acontecer. Agora seria o presente do idoso. Todos os caminhos vêm através das memórias, das lembranças. Então, a importância da sabedoria, das memórias, das lembranças, dos projetos vividos na juventude. A casa é acolhedora, os livros poucos, representando então essa solidão, esse isolamento que o idoso vive mesmo não sendo em época de pandemia. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas, novamente essa questão da solidão e da finitude humana. Finitude humana é o termo filosófico para a morte. Como o ser humano teme muito a morte, ele procura negar, fazer dela um tabu, não se referir ou fazer de conta que nunca vai acontecer. E aqui ele quebra esse tabu refletindo sobre a morte. Eu preparo o chá para os fantasmas, quer dizer que ele já está mais para lá do que para cá, né? Que ele sabe que ele já tem um relacionamento com a lenha e ele já está com os seus dias findando, terminando. Você pode fazer citação direta ou só se referir ao poema, pode usar fragmentos para fazer título. Eu escrevi uma redação no vestibular uma vez sobre alguma questão relacionada aos idosos, não me lembro exatamente, e eu usei esse poema. E eu usei um fragmento dele para fazer o título. Eu acho que eu fiz assim, na terceira idade os caminhos vêm. Alguma coisa assim foi o título. Usando aquela ideia dos trocadilhos que a Pro explicou para vocês de como fazer os títulos. Psicologia analítica. Então, o Jung, ele é um psiquiatra que ele foi discípulo do Freud, mas depois ele rompeu com o Freud e criou a sua própria linha de psicologia, que é a psicologia analítica. O Freud é da psicanálise e Jung é da psicologia analítica. E quando ele já era bem velhinho, ele se isolou, se fez um autoexílio numa casa na beira de um lago, e lá ele ficou analisando a si mesmo, no seu processo de amadurecimento, de individuação. Então ele produziu muito, muito, muito. Ele refletiu sobre ele mesmo e sobre a humanidade. Ele adoeceu com 68 anos e parecia que ele ia falecer, então ele se preparou para morrer, mas depois disso ele viveu vários anos e foi bastante produtivo. Bom dia, minha filha. Outro neném acordou. Olha, eu tô descabelada aqui. A mamãe tá trabalhando, tá, filha? A mamãe já vai te dar café da manhã e te ajeitar, tá? Tá dodói. Senta aqui então, sobe aqui. Deixa eu só terminar de dar uma aula aqui pras tias e daí depois a gente vai no banheiro e vai tomar café da manhã. Vem, sobe, 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 sobe.
Outro tema que vai aparecer agora, que está aparecendo já em discussão, é a questão das crianças, né? A terceirização da educação, como que elas estão vivendo a pandemia, porque só o que se vê é as famílias reclamando das crianças, né? Que atrapalham, que não deixam trabalhar, enfim. Vai ser um tema que a gente vai ter que pensar também, como tema de redação. Tá? A mãe já vai te cuidar. Aqui nós temos alguns dados do IBGE, eu acho que esses dados eles vão ter que ser revistos, porque a população idosa vai diminuir significativamente até o final da pandemia. Na legislação, nós temos o Estatuto do Idoso, que pode ser citado na redação, que traz todos esses direitos aqui à vida, saúde, alimentação, educação, etc. Muitos deles não são levados em consideração na sociedade. Vocês podem comentar alguns deles na redação também. E citar o Estatuto do Idoso é muito importante. Se vocês não forem analisar alguns em especial, pelo menos falar que existe o Estatuto do Idoso na redação seria bacana. Intervenção. Você pode pensar políticas de acolhimento, aquelas ações bem concretas de levar os idosos até os cinemas, até os museus, de reformular o espaço público, de revisar o calçamento, o transporte público, os medicamentos sendo distribuídos nas residências, a valorização cultural do idoso a partir da escola, da educação das crianças, levar os idosos até a escola para fazer palestras, esse tipo de intervenção. E existe uma cartilha dos direitos humanos das pessoas idosas, que vocês podem citar também na redação e fazer uma leitura para fundamentar melhor essa redação. Alguma dúvida sobre o tema? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Então, de noite eu gravo outro tema. Aí vocês podem escolher. O outro tema vai ser mais voltado para o vestibular. Tá? Esse daqui tem carinha de Enem, mas eu acho que vai aparecer bastante dos vestibulares também, como eu falei para vocês, né? Então tá. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.